Foram os anúncios mais longos, porém necessários, tá? Agora eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no livro de Neemias, no capítulo 4. E eu quero convidar para que você fique de pé comigo nessa leitura, que depois você vai ficar aí um pouquinho sentado. Neemias, no capítulo 4. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 1 diz assim ao nosso coração. Neemias, capítulo 4. Ajude o irmão que está do seu lado aí, se ele não encontrou. Você compartilha aí com ele, tá? Também está espelhado aqui na frente. Neemias, capítulo 4, verso 1 diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Verso 7, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, os magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltaram todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de todas as casas de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe um dos outros. Do lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali a correr e ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço,
Fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Esse é o texto da palavra de Deus, que eu fiz questão de ler todo o capítulo 4 nessa noite, para que tivéssemos aí todo o contexto diante dos nossos olhos. Oremos todos. Senhor Deus, eis aí a tua palavra fora lida, o Senhor é aquele que ilumina o nosso coração, e eu tenho fé, Senhor, e a certeza de que teu Espírito Santo iluminou a leitura dessa palavra para cada um de nós. Agora, Senhor, com a pregação dessa palavra, que possamos receber o alimento dos céus e possamos ser fortalecidos, possamos ser transformados, possamos ser avivados, porque assim é a tua palavra, ela é dínamo no nosso coração. Então que o Senhor avive o nosso coração de desejo pela tua palavra e que a tua palavra, Senhor, fale para cada um de nós nessa noite. Abençoa-nos com a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar todos, meus irmãos. Todo mês de julho e o mês de agosto nós discorremos sobre o livro de Neemias e hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens que providencialmente veio ao nosso coração. Uma mensagem que nos falou muito, uma mensagem que nos ensinou muito, que nos despertou de maneira maravilhosa nesses 2 primeiros meses da revitalização da igreja de Pachecos. Então, desde o capítulo 1, quando nós encontramos esse homem ouvindo a notícia de que seus irmãos estavam em opróbrios, em desprezo, viviam grandes dificuldades, desde o capítulo 1, quando Neemias ouve a história do seu povo que estava em Jerusalém, abandonado a milhares de quilômetros de distância, ele dispõe no coração, começa a chorar, começa a se lamentar, começa a orar, começa a jejuar para que Deus pudesse fazer alguma coisa por aquele povo. E ele se coloca para Deus para que pudesse ser o instrumento de Deus na reconstrução daquela cidade. E aí a gente passa pelo capítulo 1, passa pelo capítulo 2, quando Neemias ele vai falar com o rei, Deus lhe dá favor diante daquele homem, onde ele consegue ali cartas, consegue material, consegue soldados, e ele vai para Jerusalém, vai passando por diversas nações até chegar no meio do seu povo. Neemias, todos nós sabemos, era o copeiro do rei, numa posição privilegiada, numa posição de conforto, mas ele deixa o palácio, deixa o conforto, deixa aquela posição privilegiada que ele tinha e ele vai em direção ao seu povo que estava numa cidade completamente destruída, já havia mais de 100 anos, é uma cidade que estava abandonada, sob ruína, já tinha acontecido várias tentativas de reconstrução daquela cidade e ninguém havia conseguido reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, o templo havia sido construído, mas estava em abandono. E o que acontece? Agora nós temos um homem que se coloca para Deus, para ser usado pelo Senhor, para ser o instrumento de Deus naquele local. Nós passamos pelo capítulo 3 também, na semana passada, quando nós tivemos lições preciosas, onde vimos ali que através da unidade daquele povo, eles estarem juntos, trabalhando em comunhão, em unidade de coração, eles começaram a reconstruir o muro e conseguiram concluir a construção do muro. O capítulo 4 é um parêntese, um interregno entre o capítulo 3, entre aquela construção que estava sendo edificada, e a gente vê aqui o que acontece durante a reconstrução do muro. Então o capítulo 4 vai trazer um tema muito relevante para todos nós essa noite, que vai falar sobre fazer a obra de Deus debaixo de perseguição. Esse é o tema dessa noite. Nós, quando nos dispomos a fazer a obra de Deus, quando há no nosso coração o desejo de nos colocarmos para Deus, para fazermos a obra do Senhor, para estarmos no centro da vontade de Deus, nós encontramos oposições ferrenhas e terríveis. No caso de Neemias, aqui uma reconstrução de um muro, uma reconstrução física, onde eles estão reparando os muros de Jerusalém, e os muros dessa cidade têm um significado muito grande para eles, porque sem muro não há proteção,
Sem muro não há ordem pública, sem muro não há justiça, e é assim que eles estavam vivendo. Estavam vivendo completamente desguarnecido, completamente desprotegido, e eles precisavam edificar um muro em volta daquela cidade para que a sua identidade nacional fosse recuperada. Essa é a história de Neemias, um homem que se levanta para trazer a identidade para aquela nação que estava perdida. No nosso caso, fazendo a aplicação para a nossa vida, talvez você entrou aqui nessa noite necessitando reconstruir algo na sua vida, reconstruir algo no seu coração, necessitando reconstruir algo entre você e o próprio Deus. E esses muros que lá representam a defesa da cidade, talvez seja um muro também na nossa vida, seja algo espiritual, seja uma aliança com Deus, seja uma reparação com Deus que nós precisamos reconstruir nessa noite. E nessa reconstrução que nós estamos procurando hoje, há muitos anos depois de Neemias, Neemias aqui está cerca de 400 anos antes de Cristo, fazendo um número redondo, nós estamos a 2023 anos depois de Cristo. Então essa história de Neemias, ela se passa quase 2.500 anos atrás. Bom, se é uma história física, se é uma história de reconstrução, qual é a lição para a gente que nós vamos tirar aqui nessa noite? Que mesmo cada um de nós, sendo servo de Deus, procurando reconstruir a sua vida, nós vamos encontrar oposições ferrenhas. A partir do momento que a gente assenta no nosso coração, eu quero servir a Deus. A partir do momento que a gente assenta no nosso coração, eu quero ter um novo caminhar com o Senhor. A partir do momento que a gente assenta no nosso coração dizendo, eu quero a partir de hoje restaurar a minha comunhão com Deus, eu quero novamente renovar a minha aliança com o Senhor. No dito popular a gente diz assim, eu quero voltar para Cristo, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero novamente levantar as minhas mãos para o Senhor. A partir do momento que nós fazemos isso, nós vamos encontrar oposições ferrenhas. E é o que nós vemos nesse texto. Então, nós vamos pegar essa história de Neemias e nós vamos aplicar para a nossa vida nesse sentido, de que aquela reconstrução dos muros de Jerusalém nos trazem sinais importantes para a nossa vida no presente dia, no presente momento. Olha lá, vamos ao texto no versículo 1. O texto diz assim para a gente, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Eles estavam edificando o muro. Eles estavam procurando o bem daquela nação. Eles estavam no centro da vontade de Deus. A reedificação de Jerusalém era muito importante, porque a reconstrução desse templo é o templo que o profeta, tempo depois, vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque nessa cidade reconstruída, nesse templo reconstruído, é onde Jesus Cristo virá cerca de 400 anos depois e será o rei que entrará nessa cidade, que será aclamado, mas que também será morto e que será crucificado, que ressuscitará ao terceiro dia. Então, era importante demais, dentro do plano de Deus, a reconstrução dessa cidade. Então, quando Tobias e Sambalate se levantam contra a reconstrução desse templo, a reconstrução desse muro, a reconstrução dessa cidade, nós vamos observar no texto que eles se levantam com oposição, chega ao ponto de escarnecer, chega ao ponto de zombar, chega ao ponto de querer trazer desânimo para aquele povo e vai além. Eles chegam a intentar no coração matar todo aquele povo. E o que nós encontramos aqui? Um levante do próprio diabo, do próprio inferno, para que aquela nação não fosse reconstruída, para tentar impedir o plano de Deus. Mas o que nós aprendemos aqui? Que não adianta ter oposições, não adianta tentar paralisar a obra de Deus, porque ninguém consegue. Ainda que Tobias e Sambalate, os asdodita, aqueles que estavam ali tentando paralisar aquela obra, se levante em grande número, o Deus que defende a obra, ele não perde uma batalha, e é o que nós encontramos aqui. Eles vão arder em ira, vão se indignar muito, vão escarnecer dos judeus, e a gente aprende uma lição, porque eles vão dizer assim, o que fazem esses fracos judeus? Nós vamos permitir isso? Eles vão sacrificar novamente no templo, darão cabo dessa obra de modo tão rápido, eles vão renascer.
Acaso dos montões de pó, das pedras que foram queimadas, eles vão fazer pedras novas? Então eles estão desdenhando, estão escarnecendo, não estão achando que aquele povo é capaz de reconstruir aquela obra. E aí a gente tem uma atitude muito bonita de Neemias que nos ensina nessa noite, que é no versículo 4. Neemias não vai bater boca, Neemias não vai tentar se justificar, mas nós encontramos aqui no versículo 4 aquilo que deve servir como um princípio para a gente. O versículo 4, nós vemos uma atitude desse homem que vai dizer: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Então a primeira coisa que Neemias vai fazer diante da oposição, diante dessa gente que está tentando paralisar a obra, é buscar a face de Deus. E por 2 vezes nesse texto, e por 10 vezes em todo o livro, nós vamos ver esse homem orando, clamando a Deus, buscando a face de Deus. Nós vamos encontrar novamente ele orando nos versículos abaixo, quando ele diz assim: Senhor, olha essa obra, olha esse povo, eles estão desdenhando da gente, eles estão tentando paralisar a obra. E novamente ele vai orar e buscar ao Senhor. Então, fazer a obra de Deus envolve lutas e guerras. Fazer a obra de Deus envolve oposições. Mas o segredo, a chave para a gente continuar fazendo a obra de Deus e não pararmos, é orar ao Senhor. É buscar a face de Deus. Então, se na sua caminhada, você como um novo convertido, você como alguém que está voltando para Cristo depois de estar muitos anos afastado, nessa tentativa de reconstruir a sua vida espiritual, aprenda isso nessa noite. A vida de oração, essa vida de dependência de Deus. Porque quem guerreia as nossas guerras, quem nos defende contra os nossos adversários, é o próprio Deus. Para nós que somos obreiros, eu estou envolvido em revitalização, eu estou envolvido em plantação de igreja há 30 anos. E eu vou contar aqui, se eu fosse contar aqui, seriam inúmeras vezes, todas as vezes que eu sofri oposição, todas as vezes que alguém se levantou contra mim, todas as vezes que alguém não acreditava que seria possível realizar aquele tipo de obra, mas todas as vezes eu sempre clamei ao Senhor. Eu sempre busquei a Deus. Para chegar aqui em Pacheco, foi debaixo de perseguição severa. Para vir, para estar aqui com os irmãos, foi debaixo de lutas severas. Então, tudo aquilo que a gente intenta no nosso coração em fazer para Cristo, significa que nós vamos sofrer lutas e oposições. Então, a palavra dessa nessa noite vem para dizer no seu coração assim: não pare diante das lutas. Não pare diante das decepções que você tenha. Não pare porque de repente a igreja não está do jeito que você gostaria. Não pare porque de repente alguém está se levantando contra você e está te perseguindo. O que você tem que fazer? Orar. Orar e buscar o Senhor, para que a gente não venha ser paralisado. Nós vamos ver que eles começam com desprezo, começa com escárnio, aí nós vamos ver a oração no versículo 4 e no versículo 5, e aí nós vamos ver o que ele diz no verso 6, assim edificávamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ou seja, diante da zombaria, diante do escárnio, eles oraram e agora eles estão tendo êxito na obra, eles estão continuando a obra. Aqui no versículo 6 eles vão dizer para a gente que o muro já está na metade da altura, eles já estão na metade da obra, e eles estão continuando a fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. E no verso 7 nós vamos ver que a perseguição aumenta, porque vai dizer assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, e agora ele fala mais gente, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém e avante, que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. E eles se ajuntaram todos de comum acordo para virem atacar a Jerusalém e suscitar confusão ali. Então agora são inimigos do norte. Se você olhar da onde esse povo vem, vai dizer que ele vem do norte, vem do sul, vem do leste e vem do oeste. Cada povo desse vem de uma área. Eles estão cercando
aquela reconstrução, eles estão tentando parar aquele povo de fazer a obra de Deus, e eles se levantam tentando também trazer confusão. Outra arma que eles vão usar é causar o desânimo, é ameaçar, é dizer que eles vão chegar ali de repente, vão entrar naquela cidade, vão matar aquele povo. Novamente nós vamos ver no verso 10, Neemias também tomando uma atitude. No verso 9, porém, melhor dizendo, vai dizer assim: porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. No primeiro momento ele ora, diante dos escárnios, diante da zombaria. Nesse segundo momento, agora vem mais gente, vem um exército arregimentado, gente do norte, do sul, do leste, oeste, ele está juntando mais gente para poder paralisar aquela obra, está ameaçando de morte, e agora Neemias toma mais uma decisão. Além de orar, ele vai pôr guardas sobre a sua vida. Mais uma lição nós aprendemos. Além de orarmos, nós temos também que vigiarmos. Analisar o nosso coração, ponderar sobre o nosso coração. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo nessa reconstrução? De que maneira eu estou agindo? Então eu tenho que vigiar, porque senão os desânimos vão me assombrar, senão as perseguições vão fazer com que eu pare, e nós não podemos parar diante de nada. Mais uma vez eu repito para os irmãos, se eu fosse parar a obra de Deus na minha vida por conta de perseguição, por conta de luta, por conta de ouvir tantas coisas que jamais eu imaginei ouvir na casa de Deus, eu não estaria fazendo a obra de Deus. Já houve situação pessoal na minha vida de ouvir coisas que eu não ouvi nem do diabo, mas eu ouvi de crentes, nem de pessoas no mundo, mas eu ouvi de servos que se diziam crentes. Mesmo assim, a gente tem que continuar fazendo a obra de Deus. Nós não temos que parar diante da perseguição, nós não temos que parar diante das lutas. Aquele tempo de menino que a gente tinha, de qualquer coisinha fazer beicinho e largar a obra de Deus, vou embora, não vou ficar na igreja, o pastor não falou comigo, a irmã está me olhando de cara feia. Passou, irmãos. Nós temos que crescer e amadurecer no reino de Deus. Nós temos que trabalhar unidos, entendendo que a obra é do Senhor. Nós temos que entender que essa obra é para Deus, ninguém está fazendo nada para si nesse lugar. Qualquer coisa que a gente venha fazer, desde varrer esse chão, estar lá na porta, evangelizar, ser dirigente de uma sociedade, ou ser o pastor dessa igreja, tudo que nós vamos fazer é para Cristo. Então nada pode nos paralisar diante desse intento. É para Cristo, é para o Senhor. Então a função do nosso inimigo é essa, é tentar nos parar. A tentativa do inimigo de nossas almas, do diabo, é tentar lançar pensamentos no seu coração para que você não venha para a igreja. Ele vai lançar os seus dardos inflamados. Ainda bem que nós temos a Bíblia que nos ensina. Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 6, que é para a gente se revestir de toda a armadura de Deus. Capacete da justiça, da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, e assim nós temos que nos revestir diariamente para que a gente possa continuar fazendo a obra de Deus. Nós não podemos começar e parar. Nós não podemos vir 1 mês, 2 meses, daqui a pouco, não, eu não vou para a igreja, não. A gente tem que continuar, a gente tem que perseverar. Apocalipse vai dizer que aquele que persevera até o fim alcança a vitória, alcança uma coroa, e é assim que nós estamos. Claro que nós temos toda a garantia em Cristo, a perseverança dos santos é garantida por Cristo, a obra de Cristo é perfeita, mas como servo de Deus, nós temos que perseverar, lutar para que o nome dele seja glorificado. Veja que diante dessas oposições que se levantam, há uma palavra aqui que eu quero destacar para a gente, que vai dizer assim no verso 10, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Está vendo como é que começa a surtir efeito a perseguição? Quando eles começam a ameaçar, quando eles começam a dizer que vão entrar na cidade sem eles verem, quando eles começam a dizer assim, nós vamos matar todo mundo, e as pessoas começam a ouvir isso, cria o desânimo. O desânimo muitas vezes vem pelo ouvir.
E nós temos que vigiar em relação ao que estamos ouvindo. Nós temos aqui trazer ânimo para os nossos irmãos, e é o que Neemias faz. Diante do desânimo dessas pessoas, eles vão chamar os judeus, vão chamar todos os carregadores que estão ali, e vai trazer ânimo para aquele povo, e ele vai tomar algumas atitudes. Ele vai dizer assim: eu vou por família, eu vou colocar nos lugares baixos, nos lugares abertos, por detrás do muro. Eles vão estar armados com suas espadas, com suas lanças, com seus arcos. Aí ele vai dizer: eu vou inspecionar a obra, eu vou estar junto com os magistrados, eu vou estar junto com o resto do povo, eu vou dizer assim para vocês: orem. E aí novamente no verso 14 ele vai dizer para aquele povo assim: ó, lembrai-vos do Senhor, grande e temível Deus, e pelejai pelos vossos irmãos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pela vossa casa. Então, diante do desânimo, Neemias vai trazer essa injeção de ânimo, vai tomar algumas providências, vai agir, vai colocar pessoas nos lugares certos, guardas armados, mas ele vai clamar a Deus, vai dizer assim: olha gente, vamos lembrar do nosso Deus, esse grande e temível Deus. E agora ele vai trazer ânimo para aquelas pessoas, desafiando aquela gente a uma ação, ou seja, os desafios devem nos provocar uma ação. Quando eles são desafiados por esse ajuntamento de homens, Neemias vai dizer assim: ó, pelejai pela vossa cidade, pelejai pelas vossas famílias, pelejai pelo vosso Deus, pelejai pelos seus irmãos. Essa é a palavra de ordem ao nosso coração. É um tempo da gente se levantar, é um tempo da gente não ser paralisado pelo desânimo, é um tempo da gente não ser paralisado pela perseguição, é um tempo da gente não ser parado pelos pensamentos que vêm tentando nos assolar. Nós temos que olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Eu disse para os irmãos que nenhum de nós podemos ser a figura que vai se assemelhar aqui a Neemias. Eu não sou o Neemias dessa igreja, você não é o Neemias dessa igreja. Eu disse para os irmãos: o Neemias dessa igreja, que aqui é representado como um tipo, é o próprio Cristo. É Cristo quem vai à frente de sua obra, é Ele quem está nos convocando, é Ele quem está dizendo para a gente: não pare, não te espantes. É Ele que está dizendo para a gente: eu estou convosco até a consumação dos séculos. É Ele que está dizendo para a gente: continue fazendo a obra de Deus, continue pelejando. A palavra de Deus, ela é tão rica para a gente. Quantas vezes a palavra de Deus, ela nos desperta sobre essas ações. Quantas vezes a palavra de Deus diz para a gente assim: olha, se tu te mostrares frouxo na hora da angústia, quão pequena é a sua fé. Nós vamos ver no livro de Hebreus dizendo para a gente: nós não somos daqueles que voltam para trás ou que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que permanecem para a salvação. Então nós temos que perseverar. A luta é grande. Não pense que você está aqui na igreja lutando para permanecer firme na presença do Senhor seja algo fácil. Eu sempre ilustro para os irmãos assim: nós não estamos sendo chamados para uma viagem de férias. A caminhada para o céu não é uma viagem de férias, é uma caminhada dura, é uma caminhada apertada, tanto que Jesus diz para a gente: estreito é o caminho. É todo o caminho. Então, quando nós olhamos para um texto desse, rico dessa maneira, mostrando as astutas ciladas do nosso adversário, mostrando como desde lá que Tobias e Sanbalate aqui representam o inimigo das nossas almas, eles são as figuras que representam o mal, que tentam parar a gente, que tentam causar confusão, que tentam nos fazer medo, que tentam nos fazer assombro, que tentam fazer com que o nosso ânimo desfaleça. É a figura deles, eles estão fazendo o papel deles. O diabo não deixa de ser diabo. O diabo não deixa de cumprir o papel dele. Agora, como povo de Deus, nós também não podemos deixar de cumprir o nosso. Deus nos chamou para uma obra. Deus nos chamou para uma edificação mútua, edificação da obra de Deus, avanço do reino de Deus na terra. Nós somos comprometidos com isso. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver o seguinte... Verso 15, os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado o desígnio deles. Voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra.
Deus é que frustra os desígnios dos nossos adversários. Deus é o que vai pelejando as nossas guerras e que vai vencendo para a gente. Deus é aquele que faz o que nós não podemos fazer. Se a gente olhar para esse povo, um povo fraco, era um povo já envelhecido, um povo pobre. Eles não tinham condição de reconstruir aquele muro. Eu disse para vocês desde a primeira mensagem, não havia força nessa gente. Eram pessoas velhas, pobres e que estavam ali naquela obra, naquela cidade, naquele país destruído, Jerusalém sitiada, destruída, e eles não tinham força para edificar aquela terra, para edificar aquela obra, para levantar aquela nação, assim como nós não temos. Quem de nós aqui tem força suficiente em si mesmo? Quem de nós vamos conseguir fazer alguma coisa? Se o Senhor não for conosco, em vão o nosso trabalho. Se o Senhor não estiver à frente dessa obra, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se não vier do alto nada, nós poderemos fazer o que diz o Novo Testamento ao nosso coração. Então é isso que nós encontramos aqui. Deus é aquele que vai desfazendo, desbaratando. Se eu pudesse contar para vocês quantas lutas a gente tem enfrentado porque estamos aqui em Pachecos. Por trás dos bastidores você nem imagina o que acontece, mas o nosso Deus é aquele que vai à frente, é que vai abrindo caminho, é que vai abrindo porta, é que vai dando recurso. Nós temos recurso, nós temos força, nós temos vigor, nós temos suficiência em nós, de jeito algum. Mas é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. É Cristo quem está à frente dessa obra, pelejando pela nossa vida e nos dando vitória. Então vai dizer aqui que eles continuaram trabalhando, que a obra foi concluída em 52 dias e eles terminaram aquela obra para a glória do Senhor Deus. Se a gente olha no capítulo 6, eles ainda vão tentar parar Neemias, a obra já está concluída no capítulo 6, mas eles vão mandar mensagem para tentar destruir Neemias. E Neemias diz a célebre frase desse livro. É a frase dele mais conhecida, quando ele diz assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Capítulo 6, no verso 3 desse livro. E eu encerro a mensagem de Neemias com essa frase tão célebre desse homem, que eu adotei para a minha vida. Eu me lembro que em 1993... eu dirigia jovens em 1993 e eu mandei fazer um painel pintado à mão, grande, para a gente colocar na igreja, e essa era a frase: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. E desde então essa frase é um lema para a minha vida. Eu estou fazendo uma grande obra. Deus está me chamando para a obra. Eu reconheço a minha incapacidade, a minha insuficiência, mas eu estou fazendo uma grande obra porque o Senhor me chamou e eu não posso parar. Então eu quero convidar a você nessa noite a dizer isso para o Senhor: Senhor, me dê força, de modo que eu entenda que o Senhor está me chamando para uma obra. O Senhor está me chamando para largar esse mundo. O Senhor está me chamando para largar uma vida de pecado. O Senhor está me chamando para largar o vício. O Senhor está me chamando para levar um cristianismo muito superficial. E eu quero ser alguém, Senhor, que esteja envolvida na tua obra e no teu reino. Então, meu irmão, Neemias, a luta dele era na reconstrução do muro. A luta dele era na reconstrução do muro. Qual é a tua luta? Qual é a tua luta nessa noite? Talvez a sua luta seja abandonar o pecado, como já foi falado aqui. Talvez a sua luta seja abandonar o vício. Talvez a sua luta seja vencer o esfriamento espiritual. Talvez a sua luta seja você saber que tem que tomar uma decisão com Cristo e não toma, porque não tem força. Seja o que for. Eu estou aplicando para várias áreas de nossas vidas. Seja o que for que esteja acontecendo com você, mas a ordem de Deus é a gente continuar e entendendo que a partir do momento que eu me coloco para Deus, perseguição virá na minha vida. Eu disse para os irmãos, eu novo convertido,
Perguntei ao meu pastor, um militar desse tamanhozão, com a voz de trovão, com a mão desse tamanho, pastor Joeni, amava aquele homem. E eu perguntei a ele, pastor, quando é que a luta vai passar? Eu estava numa luta gigantesca, novo convertido, passando uma luta gigantesca. E a frase daquele homem marcou a minha vida. Porque ele disse assim, nunca vai passar. Nunca vai passar. E em vez daquilo me desanimar, aquilo me gerou força. Falei assim, então eu já sei que eu estou numa guerra. Soldado numa guerra. Aqui tem alguns que são militares. Como é que é um soldado no meio de uma guerra? Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa batalha. Nós estamos numa peleja. Então continue a servir o Senhor com a alegria do seu coração. Se esses homens aqui estavam labutando e trabalhando para uma obra física, hoje nós estamos trabalhando no reino dos céus. Jesus disse para a gente que o reino dos céus é tomado à força. Então vamos prosseguir. Por amor a Cristo, por amor ao nosso Cristo. Para eles, Cristo era uma esperança. Eles ainda não tinham visto Cristo. Nós já sabemos que Cristo veio. Nós já sabemos da obra de Cristo perfeita na cruz do Calvário. E nós temos que ser inspirados por essa obra de Cristo. Então a nossa obra hoje, nosso empenho hoje é para que o nome dele seja glorificado. Nós estamos trabalhando no reino de Deus. Então que isso te inspire, que o sacrifício de Cristo te inspire, que a obra de Cristo te inspire. Olha para Jesus. Jesus não largou a cruz no meio do caminho. Ele não abandonou a cruz no meio do caminho. Ele foi até o fim. É tão bonito quando a Bíblia diz que ele nos amou e amou até o fim, sofrendo, derramando o seu sangue, sendo vituperado, massacrado, foi morto, mas não nos abandonou. Lá no Calvário, Jesus olhava para cada um de nós que estamos aqui. Lá no Calvário, Jesus olhava para Vinícius. Lá no Calvário, Jesus olhava para o Aldair. Lá no Calvário, Jesus olhava para a Evelyn, olhava para mim, olhava para o Marcos, olhava para cada um de nós que estamos aqui. E ele sabia o tamanho da nossa luta, mas ele nos disse o quê? Tenha bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerão. A promessa dele é que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então que a gente possa prosseguir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa é a mensagem de Deus ao nosso coração nessa noite, e que possamos, de modo muito prático, compreender essa mensagem para as nossas vidas. Setembro, cada domingo nós vamos ter um pregador e o tema vai ser eclesiologia, nós vamos falar sobre a igreja. Em outubro, aí nós vamos falar de teologia na veia, tá? Nós vamos estudar a Reforma Protestante, os solas, os 5 pontos, e aí nós vamos aplicar isso para uma vida prática também, tá bom? Então, embarque aqui com a gente, caminhe com a gente, porque nós temos muita coisa a aprender durante a nossa caminhada nesse lugar. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus seja fincada no seu coração, tá bom? Curve sua cabeça, ore comigo, nós vamos fazer o pós-lúdio também, e depois do louvor, nós vamos estar ali na porta para falar com os irmãos, tá bom? Mas deixa eu fazer logo essa oração agradecendo ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esses dias que nós tivemos para tratar desse tema tão prático da reconstrução de uma cidade, de um muro, para a reconstrução da identidade de um povo. Foi maravilhoso, Senhor, porque em muitas partes nós tiramos lições para a nossa vida aqui em Pachecos. Nós estamos reconstruindo também, Senhor. Nós estamos reedificando também. Nós estamos trabalhando na revitalização também. Ó Deus, nós também temos perseguidores. Nós também temos perseguições. Nós também temos afrontas. Nós também temos escárnio. Mas que o Senhor possa, Deus, olhar para tudo isso e nos dar bom êxito nessa obra. Essa obra é tua, não é nossa. Que ela possa, Pai, avançar
na força do teu poder e para a glória do teu santo nome. Seja conosco, Senhor, aqui nesse lugar. Pai bendito, agora, Pai, eu quero rogar pelo teu povo que está aqui nessa noite. Dai-nos uma semana abençoada, uma semana debaixo da sua presença, que eles sejam enviados, ó Pai, para o mundo durante a semana, para pregar a tua palavra, para testemunhar do teu amor, e que domingo após domingo nós possamos estar aqui, ó Pai, recebendo porção do teu Espírito Santo, para que a gente possa continuar a nossa caminhada até a sua vinda, até a sua volta. Ora, vem, Senhor Jesus, vem buscar o seu povo, vem buscar a sua noiva, vem buscar a sua igreja, mas que o Senhor possa nos achar, Senhor, ó Pai, fazendo a tua obra, glorificando o seu nome, te amando, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor virá. Seja conosco, seja com o teu povo, nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Eu quero ler aqui para vocês, 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, que diz assim, esse texto da palavra de Deus que eu estou lendo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Faça a sua oração pessoal, eles vão estar louvando, eu estarei lá na porta para falar com os irmãos.